três aí tem história de basquete, né? Que história você teve aí que você foi... Você conta aquela história, você jogava num time mais velho, você era mais novo. Que ano que foi isso aqui? Aqui em Casa Branca. Jogava Naquela com época era Casa Branca. colegial que era o forte, né? Não existia federação. Não tinha federação, era um campeonato de escolas. Isso. A gente jogava pelo instituto. Eu tinha 15, o time era um time de 18. Mazinho, Vaca, Richardão, todo um pessoal já com 18. Eu tinha 15, eu era da categoria de baixo, mas eu jogava com eles. Eu me lembro, o técnico desse time era o Rui Sasso. Ele tinha acabado de formar em São Carlos, no ano anterior. Veio para Casa Branca, pegou esse time para treinar e tal. Esse time era bom, era um time alto, um time que jogava bem. E tinha o Adelmo Volpone de ala. Jogava Vaca, Mazinho, Richardão embaixo, eu e o Adelmo em cima. E esse Adelmo era um jogador excepcional. Richardão Brazão. Richardão Brazão. Esse Adelmo é o cara que você falou que jogou muito aqui. O Adelmo Volpone, ele é irmão da Ana. A Ana é a irmã mais nova dele. Lá do Jarrão, Ana Volpone. O Adelmo... A Ana foi irmã do Jarrão. Não, esposa do Jarrão. O Adelmo é um jogador excepcional. Talvez o melhor jogador que eu vi jogar em Casa Branca foi o Adelmo. E nós estávamos jogando, time bom, ganhando jogos, etc. E aí começam as fases do campeonato. Você tinha 4 fases. A primeira fase era regional, foi aqui em Tambaú, nós ganhamos. Depois nós fomos jogar em Rio Claro, ganhamos. Depois fomos jogar em Rio Claro novamente, ganhamos. Aí classificou para São Paulo. Eu estou falando de uma época que para ir para os jogos a gente ia de trem. Né? Não era ônibus, era carro, era Saía trem. da Mujana ali? Saía da Mujana e ia para Rio Claro. Por que era em Rio Claro? Porque tinha estação de trem, era mais fácil de levar para Rio Claro do que qualquer outro lugar. Classificamos para São Paulo. Depois de uma campanha assim, ganhando de todo mundo, tal, time bom, mas tinha um detalhe, o Adelmo era um jogador que fazia 30, 40 pontos por jogo. Matava jogo, ele era muito bom. Quando vai chegando próximo de ir para São Paulo era Meca, São Paulo, jogar em São Paulo, disputar a final dos campeonatos colegiais em São Paulo, era Meca. Quem jogava lá? Era Monte Líbano, Sírio? Não. Era colegial. Não era colegial. Não era tinha federação. colégios que jogavam lá. Não era clube. Naquela época o forte era o campeonato colegial, entre escolas. Escolas. Quem que era a escola forte lá? Você tinha Oswaldo Cruz, você tinha Fernão Dias Paz, que aliás tinha uma diretora de Casa Branca, a Jora Beni, a primeira mulher do Mário Beni. Mas o fato é que quando classificamos para a final, o Adelmo, que era um bom jogador, mas era meio indisciplinado e tal. Num dado momento, por conta de uma encrenca, o Rui resolve que o Adelmo não vai para São Paulo. Não, está dispensado, tal, não posso abrir mão da união do grupo em função de um destaque individual. Tal. Naquela época, para nós, aquilo foi um choque. Esse era mais ou menos, sei para um campeonato mundial, a seleção brasileira abrir mão do Pelé. Ele era o nosso Pelé. O fato concreto é que entrou no lugar dele o Leitinho, Luiz Carlos Leite Siqueira. Entrou no lugar dele e virou segundo ala. Mas não era o Adelmo. Aí ele treinou mais uma semana o time e nós fomos para São Paulo sem o Adelmo. Pra você ter uma ideia, naquela época, a direção da escola, os professores participavam muito do processo. Quando o Rui tomou essa decisão, todo mundo ficou contra o Rui. O Rui tá louco, como é que não vai levar o Adelmo? E o Rui bancou. O fato é que nós fomos para São Paulo, disputamos o campeonato, ganhamos de todo mundo, fomos campeão e voltamos para Casa Branca. Fomos recebidos na estação ferroviária, descemos a rua da estação em carro aberto. A cidade parou para receber e tal. E aí eu me lembro do Rui dizer para a gente o seguinte: olha, por melhor que seja, não vale a pena abrir mão do grupo em função de uma pessoa só. Deu certo, mas se não tivesse dado certo, não receberia. Os caras iam detonar ele quando ele igual voltar. o Romário na Copa que 94. 98. 2002. Ele não foi. Ele não foi. Nós falamos de futebol naquela época tinha Paulistano, Guará, Corintinho do Gilmar. Era um derby, era um pega. E o basquete daqui tem muita história também, né? Tem muita tradição aqui. Teve esse campeão estadual e teve quando vocês subiram para... Nós temos o Marçom da Marçom, Pellegrini.
medalha de bronze em Londres, no Rio de Londres, 48, se não me engano. A memória da gente vai casabranquense, né? Então, Você era técnico, eu lembro da cidade inteira indo pra CCP. esse era outro momento. Foi antes desse no auge, né? Foi na década de final de 90 e 2000. Mas o retorno do basquete se deu ao Marcos, quando ele era diretor do D7 em 86, se não me engano. O Rui Sasso era professor em Aguaí, ele mora lá até hoje. O Rui, para mim, é uma lenda do esporte, do basquete de Casabranca. Fez muita. Acho que ele e o professor Lauro Basile, em momentos lá, que manteve a tradição do basquete, né? E ele, quando voltou o basquete em 86, virou uma febre. Através do D7, em conjunto com a CCP, e nós jogamos 86, 87, e não só a categoria adulta, aí a gente criou todas as categorias. Pra você ter uma ideia, naquela época nós jogávamos, o Carlão jogou basquete, nós jogávamos 7 categorias menores. E quem deu essa volta, esse retorno ao basquete, Casabranca estava meio parado, foi na gestão do Marcos, diretor do D7. Você foi jogador, você era jogador naquela época? Não, eu joguei. Não, deixa eu fazer justiça a uma figura nesse momento aí, que a gente voltou a fazer o basquete. Quem me procurou para dizer vamos fazer isso foi o prefeito, Walter Avancini, que não era um praticante de esportes, mas o Walter teve a visão de que era o momento de fazer essa tentativa. Ele sabia da tentativa. Tradição também do basquete. Né? E aí eu falei, ele falou, Walter, mas pra gente fazer isso vai ser difícil, porque é uma coisa mais do lado profissional, nós não temos estrutura, tal. Não, vamos que a gente vai conseguir e tal. Aí nós montamos um time, fomos buscar Vagnão. Lembra nós pegamos um pivô de 2,20 m em Limeira? Fernandão. Era assim, como eu falo, ele chegava no lugar, assim, não jogava bem, vamos falar assim, era um jogador, tinha 2,20 m, mas ele chegava... Sensação. Não, você imagina 2,20 chegar em Casabranca, olha, Casabranca contratar um jogador de 2,20 m. Você ia na quadra, ver bater bola, ele dava 2 passos e enterrava, a quadra quase caía, né? Porque era uma figura. Fraco, jogava, né? Bem fraquinho. Que, aliás, foi uma dádiva do Zé Boquinha. Né? O Zé Boquinha que arrumou ele para lá. Foi Zé Boquinha. Treinava em Rio Claro, o Zé Boquinha prestou ele pra gente. Mas nessa época, Vagnão, Eugênio veio do Palmeiras, Vagnão também do Palmeiras, nós temos um cara do Corinthians também, não lembro o nome dele. Montamos um time que tinha 3, 4 jogadores de fora, e o resto é o pessoal daqui. Juninho, Té, pessoal que na época, Colombini, Tato, pessoal que... O Renato chegou a jogar, não. O Renato também. foi um baita jogador de basquete, um armador. Disputamos a segunda divisão, ganhamos a segunda divisão, fomos para a primeira divisão. Essa foi uma primeira... O primeiro tinha especial. Era 3 divisões, não é isso? Salvo engano, que eu lembro. 3 divisões. Eram 3. Eu assistia. Você era obrigado a entrar na terceira. Era A2, A1 e especial. Era outros nomes, mas era isso aí. Você lembra que a cidade inteira entrava dentro do... Aí deu uma parada na década de 90. Aí nós voltamos depois em 97. Eu quero lembrar aquele jogo que classificou o time para a primeira divisão. Foi contra a Telesp, na CCP. Telesp tinha um pivôzão. Eu estava nesse jogo assistindo. Um pivôzão, um homem era um monstro. Enterrava, bom. Nós perdemos aqui, ganhamos lá e veio disputar o terceiro jogo aqui, que era a final. Começa o jogo, o cara arrebenta a tabela, lembra disso? Quebrou a tabela. Tabela, desceu a quebrava a tabela direto. Nossa, agora não quebra mais. E agora, como é que faz? Final do campeonato. Tem que substituir a tabela. Era vidro, né? Tudo vidro. Aí o juiz segurou o jogo, nós fomos buscar uma tabela lá no D7. Na quadra do D7, tiramos a tabela lá para levar para a CCP. Botamos a tabela. Todo mundo esperando. Todo mundo esperando. Tá. Olha. 2 horas de espera. Esperar para trocar a tabela. Para ter jogo. 2 horas de espera. O jogo tá marcado para as 10, começou meio-dia. Por causa dessa história da tabela. Aí o cara botou a tabela, o juiz chegou no rapaz. Falou, se você quebrar de novo, eu elimino o seu time do campeonato. Porque o cara fazia de propósito. Hoje, a tabela tem um balanço. Tem um amortecedor, né? O aro tem um amortecedor. Naquela época não tinha. Naquela época não era, o vidro era colado no aro. Agora não, agora tem um recorte. Fica só na estrutura. Fica fora, não quebra mais. Aí nós ganhamos da Telesp e fomos para
para a primeira divisão. Tempo bom. Foi bom que o basquete, assim... Casa Branquense gosta de basquete. Nós temos basquete até hoje, categoria menores aí. Ah, tá, e Um tá indo trabalho bem. muito bacana. Hoje nós temos até feminino, categorias Juninho, menores. Se a gente Boa noite. conseguisse E gerar é uma- essa. O Tertu que foi trazido para cá nessa época, Na década de 87 ele veio. faz um grande trabalho. Aqui ele É, ficou, ele- casou, Casou Basquete aqui, hoje trabalha fez com- físico. faz um trabalho É o- legal no basquete. Sou padrinho de também. casamento. Juninho, Eu acho que eu sou Juninho também. Pistelli, Tertu e o Nós Bonucci. somos. Eu acho que nós somos dois. Acho que nós somos juntos. Você foi padrinho junto com Padrinho de casamento do Tertu. Eu tô numa idade assim, tudo eu acho. Eu não posso só ficar afirmando. as Não coisas. dá para afirmar que Não, a memória então, não ajuda. então. Mas aí é bacana. Eu acho que foi grandes momentos, velho.